Graça e a paz, meus irmãos. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Lá na carta de Tiago, no capítulo 4, nós faremos a leitura apenas do versículo 7, que nos diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meus irmãos, ontem, na meditação, nós falamos sobre uma incompatibilidade e uma decisão cristã. Nós falamos que não se pode viver em Cristo, mas também querer viver no mundo. Hoje, Tiago aqui ele fala sobre submissão e sobre resistência. Então, o versículo aqui, 7, ele trata de um aconselhamento que deveria ser muito natural aos crentes, haja vista aí a nossa nova realidade depois da nossa conversão. Veja que com a nossa conversão, nós sabemos que Deus nos dá um coração purificado, um novo coração não de pedra, mas um coração de carne, para que ali esteja a sua lei gravada. Com a nossa nova realidade, nós vivemos uma vida de santificação e não de associação com as práticas pecaminosas desse mundo. Vivemos em busca das coisas lá do alto e não das coisas que são aqui da terra, inclusive sobre o que falamos ontem. Com a nossa conversão, nós temos em nosso coração um anseio pelas coisas de Deus, de proximidade de Deus, de viver aos pés do Senhor, de contemplar a sua glória e de vivermos para sua vontade. E todas as coisas aí que são decorrentes, portanto, dessa nova vida, dessa conversão. Como falamos ontem, John Wesley ele dizia que a conversão tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. E assim tem que ser a nossa nova vida. Mas veja que as palavras de Tiago aqui, elas nos faz confrontar com a nossa realidade. Porque embora sejamos cristãos, servos de Deus, nós temos uma tendência pecaminosa de resistir às coisas de Deus e de muitas vezes sermos inclinados ao pecado. Aqui nós devemos lembrar, irmãos, até mesmo aquilo que Tiago falou no capítulo 1, no versículo 14, versículo 15, quando ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago, ele tinha explicado por que nós caímos em tentação, porque há no nosso coração ainda a raiz do pecado, a semente do pecado. Há em nosso coração ainda a cobiça que só pode ser vencida através da santificação. Então o diabo ele se utiliza da tentação para nos afastar de Deus. Quanto mais caímos em tentação, mais nos afastamos do Senhor. E o maior exemplo disso nós temos na tentação de Jesus ali no deserto, ao mostrar que a tentação, é a oferta do diabo para tentar nos tirar do caminho que é o propósito de Deus para a nossa vida. Quando o diabo ali colocou diante de Jesus a proposta de transformar aquelas pedras em pães, ou de colocar no alto do pináculo para que ele pudesse então pular e os anjos de Deus o segurassem, ou então lhe deu a oferta de que, se prostrado o adorasse, ele daria toda a glória dos reinos do mundo e tal coisa. Tudo isso era com o propósito de tentar desviar Jesus daquele caminho que Deus, o Pai, preparou para ele, o caminho da nossa redenção. Então veja, irmãos, que a chave da nossa vitória, a chave da nossa resistência ao diabo, colocada por Tiago aqui, está não nas nossas forças, não na força do nosso coração, porque, como vimos antes, o nosso coração ainda é cobiçoso pelas coisas desse mundo. Em nosso coração ainda habita aquilo que nos faz cair no pecado. Então, a chave para a vitória dessa resistência não está em nós, mas está na força de Cristo, pois Ele já derrotou a Satanás. Ele amarrou o diabo na sua primeira vinda, de forma que agora a igreja então pode avançar
e pode invadir o inferno no resgate de pessoas que estavam sob seu domínio. Vejam que em nosso versículo aqui, uma colocação importante na frase é que Tiago ele coloca essa resistência num sentido de continuação ao que ele falou antes. Ele fala: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Somente quando nos entregamos totalmente a Deus, quando não resistimos à sua ação em nós, quando nos colocamos no poder santificador do Espírito, em tratar o nosso coração, em mudar a nossa mente, mudar as nossas atitudes, é que então nós podemos resistir ao diabo. É um tratamento progressivo em nós, é um tratamento contínuo no qual vamos fortalecer na santificação para resistirmos cada vez mais ao diabo. Veja que a forma com que a frase ela foi construída aqui na língua grega é como se Tiago estivesse nos dizendo assim: quando vocês resistirem ao diabo, ele fugirá. É uma promessa. É preciso que tomemos uma atitude quanto ao diabo, que é a atitude da resistência, porque a certeza que quando fizermos assim, ele fugirá de nós. E é interessante, irmãos, porque no versículo 6, Tiago também fala de uma resistência, mas fala em relação a Deus com os soberbos. Ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, da mesma forma que Deus se opõe aos soberbos, que Deus se opõe aos altivos, orgulhosos, assim deve ser também a nossa conduta com o diabo. Por outro lado, nesse mesmo versículo 6, fala que ele dá graça aos humildes. Deus dá graça àqueles que se sujeitam a Ele. Ele dá poder, dá vida, dá vitalidade, dá força. Enfim, irmãos, o segredo da vitória cristã está em sempre olharmos humildemente para Deus. Está em olharmos humildemente para a pessoa de Cristo. E dessa forma, sempre darmos costas à tentação do diabo. Que Deus abençoe a vida da sua igreja, para que vivamos segundo o seu louvor, para a sua glória e para a exaltação do seu nome. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra em nossa vida, agradecemos porque, embora sejamos pecadores, cheios de falhas, embora o nosso coração ainda não seja completamente santo, Tu tens trabalhado, ó Pai, em nosso coração para vivermos para o Teu louvor e para a Tua glória. Pedimos ao Senhor que o Teu poder, o Teu Espírito habite em nós, transformando o nosso coração para ser um coração santo, um coração submisso à Tua palavra, resistente sempre ao pecado, resistente ao diabo, para que seja um coração vigoroso em Ti. Trabalha na nossa mente, ó Pai, para vislumbrarmos as glórias eternas do céu e não desejarmos as coisas desse mundo. Nós cremos em Ti, no Teu poder, cremos, ó Pai, na santificação que procede do Teu Espírito em nossa vida. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.